Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação. Olá, alunos, familiares, servidores e toda a comunidade escolar. Estamos de volta com mais um podcast falando de educação. Como sempre, trazendo assuntos que interessam a todos, que participam, de uma certa maneira, diretamente ou indiretamente, da educação araxaense. E hoje nós faremos também dois assuntos muito importantes, que são hoje, eu digo muito, o gargalo do município, que é a educação infantil, que tem uma demanda crescente, imensa, e também a questão das matrículas. Como conseguir vagas nas escolas municipais ou nas escolas estaduais. Para isso, nós trazemos hoje duas convidadas. A Bianca Pereira, que é responsável pela educação municipal, na educação infantil, dos anos da educação infantil, e a Jaqueline, que é a pessoa mais procurada da cidade nos últimos, sempre no começo do ano, que é a questão das matrículas, né, Jaqueline? Jaqueline Guimarães. Então, são duas pessoas que vão nos esclarecer vários pontos importantes aí sobre o atendimento à educação infantil. E vamos começar com a Bianca. Bianca, como que você foi se tornar a coordenadora de educação infantil no município de Araxá, na Secretaria de Educação? Qual foi a sua trajetória para chegar até esse cargo aí importante, né? Um cargo que a cada ano a demanda é maior, os pais mais se interessam em colocar as crianças nas denominadas creches. Como você chegou até aí? Então, essa trajetória já está completando aí 32 anos. Já estou na educação há 32 anos, comecei na educação infantil e trabalhei na educação infantil em sala de aula durante 28 anos. 28 anos. E paralelo na rede particular com a rede municipal. E dentro dessa caminhada, a gente foi experimentando, eu fui vivenciando todas as etapas da educação infantil. Então, é uma caminhada que passou pela sala de aula, depois pela supervisão, dentro das escolas também de educação infantil, supervisão pedagógica, e agora, há 7 anos, estou na coordenação do Núcleo de Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação. Que bom, e faz um excelente trabalho, por sinal. Bianca, o que é exatamente a educação infantil? Que a gente fala assim, tem educação infantil, tem o ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos iniciais, finais, ensino médio, para que as pessoas entendam o que é exatamente educação infantil, o que é a diferença da creche, né? Com o ciclo inicial de alfabetização, o primeiro ano, o ensino fundamental. Qual a diferença aí? O que exatamente significa ser a educação infantil? A educação infantil, Zuma, ela é o segmento, né, a fase escolar mais jovem de todas as outras que a gente tem no universo aí, nesse processo de escolarização da criança e jovem. Ela compreende o atendimento de 0 a 5 anos e ela privilegia o desenvolvimento integral da criança. Então, sobre todos os aspectos, psicológico, físico, emocional, motor. Então, a gente abrange, né, toda essa estimulação para que a criança, no município, a gente começa a atender a partir dos 4 meses, que a criança é matriculada, e então ela já tem acesso a essa estimulação, a esse trabalho todo voltado para não só o cuidado, como há muito tempo se fez. Sim, que era né? só cuidar. Era né? só o cuidar. É. Era muito assistencialista a educação infantil. Tanto é que as creches, no primeiro momento, elas não eram da educação, elas não pertenciam Sim. à educação, e sim à assistência social. Sim. Porque era com essa visão, era um lugar que se deixava as crianças para as mães trabalharem sossegadas. Engraçado, né, Bianca? Até hoje, quando acontece alguma coisa assim, principalmente em períodos de greve, né, que as pessoas começam a falar muito de educação, a visão para muitos ainda é essa. Sim. Muitos falam assim, a escola não é creche para deixar os alunos, né? Isso. Num sentido tão pejorativo, né? Que não é Justamente. Esse é o nosso grande desafio, Zuma. Por ser muito novo esse segmento, essa fase de escolarização, nós temos tido desafios grandes nesse sentido, desse reconhecimento dessa etapa como fundamental para o desenvolvimento integral da criança e também como,
o reconhecimento pela importância que um profissional que está lá tem na vida e no desenvolvimento dessa criança. Então, nós temos trabalhado incansavelmente e no sentido de mostrar para a sociedade como um todo, para toda a comunidade, a importância do trabalho realizado dentro das instituições de educação infantil. Não é só o cuidar mais, é o educar também. Eu até te complemento, muito interessante, quando a gente fala em matrículas, né, que vai chegar ainda na Jaqueline, os questionamentos que as famílias fazem é assim, porque eu trabalho, eu teria de deixar meu filho lá. Uhum. Então, volta aquela visão assistencialista, que a creche seria para deixar a criança enquanto os pais trabalham. Isso. E não é esse mais o princípio, né, da educação infantil, né? Inclusive, a Jaqueline vai falar disso também depois, muitas mães, muitas famílias chegam e falam, mas só mais o meu, só mais um, como se o mais um não tivesse uma importância. A quantidade interfere diretamente na qualidade. Então, a gente não pode correr o risco de colocar mais um, sem priorizar ali o atendimento que está sendo realizado. E para isso, hoje em dia, nós temos, assim, inúmeros estudos, pessoas, profissionais super sérios, muito qualificados, pessoas que direcionaram o seu trabalho para a educação infantil. Então, não é mais só aquela, é uma escolinha, vou levar para a escolinha, vou deixar lá, não tem problema não, é só brincar. Esse brincar tem todo um contexto muito sério, muito que a gente fala assim, esse brincar não é o brincar pelo brincar, é o brincar com objetivo, com intencionalidade. Tudo que a criança faz, seja na creche, seja no EMEI, ou até mesmo nas escolas de ensino fundamental, que nós temos 14 escolas de fundamental com turmas de educação infantil. Sim. Isso é um número muito relevante. Então, em todos esses ambientes, esse brincar tem que ser visto como algo muito sério e de necessidade ímpar das crianças. É um direito, na verdade. É um direito. Na verdade, nós temos aí uma questão muito interessante, né? Porque quando nós vamos fazer essa divisão dentro do município, né, desses atendimentos, nós temos um ensino obrigatório, né? Que o município tem que oferecer. Sim. E que o pai tem obrigatoriamente, no Brasil ainda prevalece a obrigatoriedade, né, do ensino nas instituições. Então, hoje nós temos a partir de 4 anos, não é uma opção do pai. É uma obrigatoriedade. Então, e não é também uma opção do município, é uma obrigatoriedade. Nós temos que oferecer aí de 4 para frente. E anterior, né, abaixo de 4, nós temos aí educação infantil, que hoje é um direito constitucionalmente garantido. Né? As famílias têm o direito a esse atendimento, as crianças têm direito a esse atendimento. Dentro das possibilidades do município, para isso nós vamos também, né, Jaqueline, analisar isso aí, qual que é a obrigatoriedade do município de atendimento. Sim. Claro que se pudéssemos atender 100%, é nosso sonho, né? Que nós pudéssemos atender todas as crianças do município, mas quando a gente se depara com os números, né, são números assim grandes, a questão de nascimento, por exemplo, os dados de 2020, né, 126 crianças por mês no município. Se você pensar que uma creche atende aí 150, 200 crianças, seriam quase que uma creche por mês. Sim. Então, os números são grandes e o município tem que correr muito para alcançar, para chegar ali nesse atendimento que seja, e hoje nós estamos na faixa de 57%, se não salvo engano, mas o ideal seria que nós pudéssemos atender 80%, 90% ou 100%. E é para isso que a gente trabalha, A gente trabalha muito para isso, a gente está programando para poder fazer esse atendimento. Eu até disse um último programa aqui com eles, que meu sonho era quando saísse da secretaria, falar assim, nós temos aí quase mais de 80% da demanda atendida, sabemos da necessidade para as famílias, sabemos da necessidade que as pessoas precisam, não só no sentido de cuidar, não. É porque o pai hoje se afasta muito, né, tá trabalhando, e a criança tem que ser incentivada. É direito, né, Zuma? É direito claro, delas esse atendimento, essa estimulação. aprendizado. Bianca, na sua experiência, por exemplo, quando o pai coloca a criança com 4 meses na escola, qual que é a principal vantagem para essa criança? Por exemplo, a criança ficaria em casa aos cuidados de uma tia ou de um familiar, ou mesmo de uma ajudante, um babá.
qual que é a vantagem para ela, né? Eu falo muito da minha experiência assim, de alunos maiores. A socialização, aquele convívio já é um ganho extremo, né? As regras, a família é o primeiro local que a criança convive em grupo. Isso. Depois nós temos igreja e outros tal, mas a escola É a primeira. é um lugar onde ela convive com todos, o regramento diferente, né? Aquela questão de ordem, de conviver com o diferente. A família é um grupo mais ou menos homogêneo, né? A Isso, escola é que vem aquela grande diferença na vida. Qual que é a importância? Qual a diferença, por exemplo, quando a mãe consegue colocar uma criança de 4 meses dentro de uma creche? Essa a gente é visível. Crianças, por exemplo, hoje é um número muito reduzido que começa a partir de 3 anos, 4 anos. Mas durante um tempo era comum que as crianças começassem a partir dessa idade, né? E aí, quando a gente se depara com as crianças que ingressam aos 4 meses, a gente percebe nitidamente, Zuma, é incrível. Eles chegam muito dependentes, claro, né? A idade é disso mesmo, né? É característico. Eles chegam muito, às vezes, arredios, não muito assim abertos à socialização. E logo, né, que o trabalho se inicia com toda a... Porque nós temos uma estrutura curricular. Sim. Por isso que eu falo, eu gosto de frisar, não vai lá para brincar só pelo brincar, eles vão ser estimulados desde o primeiro momento. Então, quando o bebezinho lá, no grupo 1, que é de 4 meses a 1 ano, chega na unidade e consegue, aos poucos, se movimentar, já sendo estimulado pela profissional que está lá, a ficar ereto, a se posicionar em pezinho no berço, ou então firmar o corpinho, segurar a própria mamadeira, levar a chupetinha na boca, já participando ali dos momentos de várias estratégias que as professoras utilizam, contação de histórias, musicalização, o próprio ambiente estimulador, logo é perceptível esse desenvolvimento. Então, a criança ganha muito. E à medida que vai crescendo, a parte de socialização, de autonomia e também de desenvolvimento intelectual fica, assim, muito mais evidente do que aquela criança que, às vezes, ficou em casa e não foi estimulada. Porque se ela fica em casa sendo estimulada, é uma outra realidade, que não é o caso da grande maioria, pela própria situação das famílias, né? Além também da falta de preparo mesmo, das né? famílias. Eu vejo você, por exemplo, lá, as professoras que atendem esse nível de ensino, elas são constantemente capacitadas, né? Eu sempre vejo também que a professora desse atendimento, ela é muito especial, né? Ela é muito especial, ela tem um contato físico muito próximo com a criança, né? A afetividade, né, Zuma, é de suma importância. Não dá para desconsiderar. Eu brinco muito que me causa, assim, uma certa... eu fico triste, na verdade, porque quando a gente ouve por parte de alguns profissionais falarem assim, não, estou muito cansada, agora eu vou lá para a educação infantil para descansar. Isso é assim, a maior prova do desconhecimento do que vem a ser esse segmento. Sim. Porque se tem um lugar que a gente não tem descanso, é numa sala de educação infantil. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sempre vi que esses primeiros anos de educação infantil não é... Aliás, eu falo que professor não é profissão para qualquer um. Não. Qualquer nível de ensino não é profissão para qualquer um. Mas a educação infantil, ela tem, além dessa questão aí que você tem que estar apto fisicamente. Sim. Primeiro, porque demanda demais. Uma energia, né? Porque criança é pura energia. Pura energia. Levanta, senta, agacha, pega, né? Põe no banquinho, tira do banquinho, dá banho. Além de toda essa energia física, a afetividade, você tem que gostar daquilo, né? Gostar daquela criança, você tem que ter essa relação de proximidade com ela. Então, para mim, são os anos mais difíceis. Eu vejo a alfabetização uma época muito complicada, mas educação infantil... É aquela questão, Zuma, ou você gosta ou você não fica. Não tem como. Não tem como. Não tem como, porque eu brinco muito nas formações que, assim, nós temos que pensar na criança real e não aquela do livro.
Sim. Porque muitas vezes aquela criança do livro, ela cria na gente assim uma idealização e a gente coloca nela expectativas que na realidade a gente não encontra quando chega em sala de aula. Então vai chegar para nós aquelas crianças que precisam de carinho, de atenção, que precisam ser escutadas, não pelo que elas falam, mas pelo que elas manifestam. É o que a gente fala muito hoje da escuta atenta na educação infantil, porque nós temos que antecipar. Você está vendo uma criança com um comportamento diferenciado, mais agitada, mais nervosa, mais chorosa, é lá naquele momento que você tem que agir. O que está acontecendo? Investigar, claro, obedecendo ali, respeitando todos esses limites, né, de onde é a nossa atuação, mas se sentindo assim, eu sou responsável, eu tenho que fazer por ela. Porque Sim. uma criança mais velha chega e fala, ela se expressa. A mais nova, que é o nosso caso, com as quais a gente lida diariamente, elas não se expressam, a não ser pelo choro, muitas vezes, pela irritação, às vezes em situações assim que ela se torna, tem comportamentos mais, né, agressivos. Então, essa sensibilidade tem que ter a todo momento. Se a gente não tem, pessoalmente, eu penso que eu vou ser mais feliz se eu fizer opção por uma outra coisa, por um outro segmento. Foi exatamente o que nós observamos durante a pandemia. Né? A escola fez falta demais, porque a escola é espaço privilegiado para essa observação. Sim. Então, muitas vezes, é na escola que nós percebemos esse comportamento, essa diferença. E eu ainda vejo um outro ponto. A criança acima de 5, 6, 7, ela ainda fala. Isso. Ela ainda fala. Então, se o professor for atento e puder ouvir, ele vai saber o que está acontecendo. Né? E a gente discutiu muito aqui com a doutora Mari, com outros, que a questão da escola, a escola é essa grande fonte de alimentação de dados, né? Olha, está acontecendo isso, as crianças estão passando por isso, está acontecendo esse tipo de coisa. Isso alimenta essas informações, conselho tutelar e tudo. Isso. Agora, a criança ainda tem assim, um aspecto interessante, onde a gente vê a importância da educação infantil, porque ela não fala, né? Isso. A criancinha de 4 meses, 5 meses, 6 meses, o professor tem que observar a roupa, o corpinho, o comportamento, né? O choro. Sim, todas as manifestações, para nós, a gente fala assim, quando vai trabalhar a questão da avaliação na educação infantil, passa por tudo isso, Zuma, por essa observação atenta, cuidadosa, criteriosa e amorosa. Porque não é tudo que às vezes chega para a gente como um sinal que a gente já vai, né, ficar com aquela desconfiança, o que está acontecendo, Sim. Não. Mas assim, com muita responsabilidade, né, chegar quando já aquilo já se tornar algo que chama realmente atenção, conversar com a família e mostrar que nós estamos ali atentos, porque você muito bem colocou que aí isso alimenta até as informações de outras situações, de outros órgãos que nos ajudam nesse cuidado com a criança. E falando assim, Bianca, as professoras são constantemente capacitadas para terem esse olhar? Sim. Nós estamos vindo de um processo desde 2017 com o Pacto Nacional para a Alfabetização, foi estendido para a educação infantil dos 4 e 5 anos, né? Que é a pré-escola, porque a educação infantil é dividida, né? Pré-escola, 4 e 5 anos, e creche do 0 aos 3. E aí, desde então, nós começamos a passar por um momento de muitas formações. E é outro desafio também, Zuma, porque nós temos hoje muitos profissionais. Nós temos quase 800 profissionais da educação infantil, porque quanto menor, mais profissional envolvido nós temos. Nós falamos muito assim também, Bianca, que a educação infantil, né, embora educação nunca seja despesa, né, é investimento e é uma proposta aí da atual administração atender o maior número possível de crianças, né, nesse atendimento aí da educação infantil. Então, é uma modalidade de ensino onerosa, porque, como você disse, né, a gente fala assim, no ensino médio, um professor cuida de 40 alunos. Isso. E na educação infantil, os números são totalmente diferentes. Isso. Né? Nós temos hoje, só para as pessoas exemplificar, por exemplo, o grupo 1, o G1, que é dos 4 meses a um aninho, a 11 meses
29 dias, eles têm hoje 4 professoras. 4. Para um grupo de? Para um grupo de 12, de 10 a 12 Pois crianças. Aí, então, só por aí, por Você esse já vê a exemplo, dimensão, já né? vê a dimensão. Certo. Então, não é às vezes a má vontade, não, né? Quando a gente Sim. pensa da administração e não atender. É porque realmente é mais desafiador. É mais Nós falamos que é desafiador. sempre uma política pública, né? O município, ele pode, igual está acontecendo agora na atual gestão, ter um olhar atento, Sim. né? Procurar atender o máximo, porque nós sabemos que uma coisa conduz à outra, né? Se você atende a família, que consegue deixar a criança ali de 4 meses a 3 anos, num local que ela se sinta tranquila, ela vai trabalhar com mais tranquilidade. Isso. Né? Sabendo que isso. a criança está bem atendida. Então, gera aí, é um ciclo virtuoso, né? Isso. Eu tenho onde deixar meu filho. Implica diretamente em questões em tudo, sociais. as questões sociais. Então, você deixa seu filho bem olhado, você trabalha com tranquilidade, você produz mais. Então, são consequências que uma coisa, né? O que a gente vê muito da Jaqueline, as mães atrás, as mães choram, eu preciso trabalhar, como que eu faço para deixar meu filho? E quando você deixa seu filho, eu até cito aqui, por exemplo, nós estamos aqui, os meninos que estão gravando aqui, o Lucas, por exemplo, tem uma criança, né, na escola, Gabriela Mistral, né? E ele fala muito assim, eu deixo lá na porta e vou embora tranquilo. É a melhor sensação, né? Isso para um pai, para uma Nossa, mãe. não tem preço. Quando você deixar vai seu trabalhar, maior tesouro bem o maior cuidado. bem que nós temos é a creche, é o seu filho, exatamente. Então, eu falo muito também que a creche, né, a creche central também, né, Jaqueline, atenderia muito. Sim. A creche ali, as pessoas trabalham, Isso, facilita a vida das né? pessoas. Às vezes se deslocam dos bairros. Para a gente fazer essa creche, a gente fazer essa construção de creche, nós temos 2 estudos. O primeiro é a demanda nos bairros onde não tem, né, que depois nós vamos colocar aqui com a Jaqueline, e também essa visão, que os pais trabalham aqui, Bernardão, né, as comércio, lojas, né? As lojas comércio do de modo geral. Então, às vezes, a deixa a criança, depois, no final do turno, embora, vai lá e busca a criança, isso. porque a criança fica o dia inteiro na escola. Então, sim, nós somos muito atentos a isso, para atender da melhor forma possível, a demanda, né? Isso. Aí, voltando na questão da formação, Zuma, e aí com isso, a gente, com essas mudanças todas que a educação infantil vem trazendo, né, para a gente, mais do que nunca, a necessidade da formação, ela se faz, né? Se coloca assim como uma questão fundamental para a gente, além de ofertar as estruturas adequadas que tem que ter, né? E que a gente tem conversado muito sobre isso, e se Deus quiser nós vamos conseguir chegar onde a gente excelente qualidade. Isso, onde a gente deseja, ontem, entende, né, como sendo importante, até necessário. Eu estava comentando ontem, né, Bianca, chegaram na secretaria essa semana, né, os brinquedos pedagógicos. Porque passa por tudo isso a qualidade. Né? A qualidade não fica só na estrutura, não fica só no profissional. Ela também passa pelos materiais, pelos ambientes. Então, nós temos que rever toda uma estrutura física que a gente tem aí, que nós avaliamos como sendo, muitas vezes, inadequadas. Sim, que temos que se adequar. Então, temos que fazer as adaptações necessárias. E a questão da formação vem de encontro a essa visão. É um conjunto. Então, os profissionais têm tido, sim, oportunidade de formação. Nesses 2 últimos anos da pandemia, por uma questão até de necessidade da gente se adaptar àquele novo, que foi muito difícil a princípio, né? Muito novo. Então, elas procuraram muita formação de maneira particular, pessoal, cada uma foi buscando ali, né, as suas formações, e aí com o retorno presencial e com a nossa nova organização da ação pedagógica, que é um documento institucional que nós temos hoje na rede, isso a gente pode dizer que é um privilégio, né, porque muitas cidades não têm. Eles estão adotando aqui em Minas o currículo referência de Minas, que o sistema do Estado colocou, né, como sendo uma referência para o trabalho a ser desenvolvido na educação infantil. E aqui em Araxá, nós fizemos um trabalho muito árduo, mas assim, a muitas mãos,
um documento próprio, específico, de acordo com a nossa realidade. Documento orientador. Orientador. Então, hoje, todas as unidades, como é um documento para a rede municipal, eles estão com esse documento em mãos. A administração, a secretaria, né, imprimiu um exemplar para cada profissional. Então, todos os profissionais estão com esse documento e estamos em processo de estudo e implantação. Então, tem sido, assim, um estudo semanal com elas nas unidades. As supervisoras passam pelo treinamento conosco do Núcleo de Educação Infantil lá na secretaria e elas chegam nas unidades levando todas as informações, todas as orientações, os questionamentos, as reflexões necessárias, porque a gente sabe, né, Zuma, tudo que é mudança, que é novo, gera, às vezes, assim, a princípio, um desconforto, um descontentamento, mas o que a gente entende sendo aquilo que vai de acordo com a garantia dos direitos das crianças, nós não medimos esforços para atender e para colocar em prática. Com certeza. Tá? E esse documento são poucas cidades, né? Sim, pouquíssimas. Eu não sei te natureza. Precisar quantas, Sim. né, a nível de país. Mas todas as pesquisas que nós fizemos até então, nós vimos que assim, é raro, raríssimo. Então, é algo assim que a gente tem que trabalhar incessantemente pela, assim, implantação com êxito dele. E faremos, com certeza. Nós temos uma preocupação muito grande com a educação infantil. Não só para atendimento, como qualidade de atendimento. Por isso que é tão importante esse trabalho feito por vocês aí. E aí, Jaqueline, a gente entra, né? Se a gente está pensando na creche com qualidade, não só metodológica, né, com capacitação de profissionais, buscando a estrutura física, recurso mobiliário e tudo mais, aí aumenta mais ainda a demanda, né? Quando a gente consegue melhorar esse atendimento, os pais passam a confiar mais nesse atendimento e procuram mais ainda esse atendimento. Aí nós batemos noutra situação, que é a situação da matrícula. É uma questão que as famílias têm muita dúvida, mas muita dúvida mesmo. Por quê? Existe uma discussão. Quem tem direito? Como é que faz? Qual que é o regulamento legal para isso aí? Por que tem que ir na secretaria? Por que eu não arrumei vaga para meu filho? Eu trabalho e eu não consigo, e o outro mora de frente e não conseguiu. Então, para esclarecer um pouquinho, né, nós sabemos quanto você é procurada na secretaria. Fevereiro e março. Dá até pena. Já fevereiro e março, pena da Jaqueline, né, Bianca? Nossa, e como? Porque ela é a coordenadora desse processo. Então, Jaqueline, partindo do começo, tá? Vamos partir do começo para as pessoas entenderem. Como é definido a questão de quem vai ser matriculado nas redes, na rede municipal, na rede estadual? Existe uma legislação. Como que o primeiro passo, como que a gente entende essa legislação? Sim, então, né, anualmente, para garantia desse direito que já foi tão falado aí, né, a educação, dever dos pais, né, obrigação dos pais, buscar a vaga realmente para o seu filho, é realizado todos os anos um plano de atendimento, onde há uma discussão entre a Secretaria Municipal, a Secretaria Estadual, né? Nós vamos, né, Jaqueline, uma hora fazer um programa especial para falar desse plano de atendimento. Desse plano de atendimento, que basicamente, assim, em linhas gerais, a distribuição dos alunos nas escolas, né, estaduais, municipais, que nós partimos aí para a municipalização, que um momento adequado nós vamos fazer essa discussão para as pessoas entenderem que existe esse plano de atendimento, Sim. que é a distribuição dos alunos na cidade, né, nas redes de ensino da cidade. Isso. E assim, então tem, né, esse estudo, esse plano de atendimento realmente é um planejamento onde é feito um estudo do número de crianças que aquele município tem, né, a quantidade de vagas que é necessário ser criadas, né, e da obrigatoriedade. Nós já falamos aqui nesse programa, né, sobre a idade obrigatória, que é a partir dos 4 anos. Então, os municípios se organizam para cumprir a determinação legal, né, e princípio constitucional para garantia de vaga para todos em idade obrigatória. Né? Se a demanda é grande da idade obrigatória,
consequentemente, às vezes, o nosso desafio da idade não obrigatória, ele se torna ainda maior. Porque quanto mais crianças em idade obrigatória nós temos e Sim. atendemos, né, pela estrutura física, né, as construções que nós temos hoje, às vezes diminui um pouquinho o nosso leque de atuação, né, para abertura de novas vagas na idade não obrigatória. Sempre, né, Jaqueline, muitas vezes nós né, conversamos e nós falamos muito isso. Primeiro, nós vamos atender o obrigatório do município, que é por lei, 4 anos, vamos ali atender todos. E depois desde que a gente, 2016, né, com o Plano Nacional de Educação, de universalização da pré-escola, que é os 4 e 5 anos, realmente, assim, o município tem trabalhado intensamente para não deixar nenhum de fora. A gente até divide isso entre a demanda manifesta, né? Porque às vezes a gente sabe de um vizinho, sabe de alguém que chegou novo na cidade, mudou para cá recentemente, que fala assim, o filho já tem mais de 4 anos e ainda não está na escola, né? E assim, é até um dever de cidadania da gente orientar essas famílias ou comunicar com a educação, com a Secretaria Municipal de Educação, para que a gente faça, então, esse diagnóstico, né? E vá atrás dessas pessoas até para levar essa informação, que é um direito da criança, né? E às vezes as mães chegam sofridas, querendo uma vaga e coloca pra gente esse desafio, mas aonde que eu vou deixar meu filho para trabalhar, né? Sim. Aí às vezes a gente até fala, olha, eu te entendo, porque como mãe a gente entende, né? Como pessoa, como cidadão, a gente entende essa necessidade social, histórica, né, de ter aonde deixar o filho com segurança para trabalhar. Mas a gente parte do princípio que a vaga é um direito da criança. Então, eu não posso segregar, excluir, selecionar. Esse vai porque a mãe trabalha, esse não vai porque a mãe não trabalha. Isso nós estamos contando a partir de 4, né, Jaqueline? Isso, a partir de 4. Existem os critérios. Quais são os critérios, por exemplo? Eu estou aqui, eu tenho meus filhos. Tenho um de 4, tenho um de 3, tenho um de 2. Né? O 4 é obrigatório. Eu tenho que levá-lo à escola e o município tem obrigatoriamente de atendê-lo. Então, por exemplo, quais são os critérios para a matrícula do aluno, né, nessa faixa etária de 4? Existe alguma diferença aí entre o de 5, de 4 e o de 4 meses? Na verdade, o município hoje, como a gente não tem condição de atender a todos e precisa, né, cumprir a demanda obrigatória, o município trabalha com portarias municipais, né, que vêm baseadas na resolução estadual, porque nós não somos autônomos, nós seguimos uma orientação do Estado. E, então, o município tem a portaria número 10 e número 11. A 10 trata especificamente da educação infantil, a 11 do ensino fundamental, né? Em que a gente estabeleceu critérios. Esses critérios, eles são únicos, tanto para o período de creche, né? Para a fase da creche, que é de 0 a 3 anos, quanto para o período da pré-escola, 4 e 5 anos, né, e ensino fundamental. Então, seguindo os princípios legais, né, de legislação hoje no Brasil, que é a defesa, né, do direito da criança com maior vulnerabilidade, a garantia de acesso para a criança com necessidade especial, né, para que ela comece a ser estimulada mais rapidamente e consiga ir superando os desafios, né, impostos aí pela sua condição de saúde. A lei municipal, que trata do direito dos irmãos, né, o conhecimento da necessidade dos pais que trabalham, de ter aonde deixar seus filhos, e a localização, que é a proximidade da escola, da creche, com o lugar onde a criança reside, né? Então, falando assim, no linguajar bem simples. Primeiro, as crianças assistidas por cadastro único. O cadastro é único, né? Sim. E ele segue uma classificação, ele é classificado por ordem de prioridades. Certo. A primeira prioridade é a vulnerabilidade. Que seria essas crianças cadastradas. Sim. Houve até muita confusão, sabe, Jaqueline, quando as mães foram fazer os primeiros matrícula, quando chegava a marcar os pontos, tinham algumas mães, e algumas me ligaram para isso, falaram assim, a questão da vulnerabilidade, a criança que sofreu agressão por parte de pais, não, gente, não é a vulnerabilidade. É uma palavra muito ampla, às vezes tem uma dificuldade de entender, né? Muitas mães falam, mas eu tenho cadastro, mas eu não coloquei, eu entendi que seria uma coisa nesse sentido.
E não é, né? É esse atendimento em alguma política pública. Sim, Que é né? exatamente... Às vezes a questão, né, do Auxílio Brasil hoje, que é o antigo Bolsa Família, né? A questão da situação de risco também se enquadra. Às vezes a criança está, né, numa situação de risco. Questão até nutricional mesmo. Às vezes a família está numa baixa renda e com dificuldades até de que essa criança se alimente uma vez por dia, né? Então a gente precisa garantir isso. Então seria essas situações de prioridade. Aí a segunda prioridade, então vamos colocar isso para as pessoas entenderem. Quando a diretora vai separar os alunos, vai fazer essa relação, né, classificatória, ela vai marcando o xizinho. O aluno está cadastrado no critério de vulnerabilidade. Pronto. Tá com portador de necessidade especial. Outro. Depois tem irmãos já matriculados. A mãe já vem aqui todos os dias trazer o irmãozinho, né? Até para facilitar a vida da mãe. Seguindo, né? Várias escolas, né? Você corre para manter o grupo de irmãos, né? Até uma questão de princípio legal hoje também, né? Manter os grupos familiares, os irmãos, né? A proximidade, até quando são casos, né? De adoção e tudo. É o seu caso, né? A gente precisa realmente... Para quem não conhece, tem uma história magnífica, né? De vida, né? A Jaqueline adotou 4, né, Jaqueline? 4 exatamente para poder ver essa questão aí de manter os irmãos juntos. Sim. E é uma atitude maravilhosa também que é para poucos, né? Então, por isso que tem que ser realmente parabenizado você e o Haroldo pela atitude. E vocês têm hoje, né, 2 princesas e 2 príncipes dentro de casa, né? Sim. Que são filhos lindos e que eu olho muito vocês assim, por questão, parece que a graça divina mesmo, aparecem demais com vocês. Pega até os trejeitos dos pais. É muito interessante, são crianças lindas. Então, nós vamos voltando aí, uma hora nós vamos fazer um programa com você também, Jaqueline, para falar o que é esse desafio, né? Sim. Que a gente criar 2, 3, não é fácil, não. 1 é difícil, né? 2, 3, 4. Numa vez só, chegar tudo junto. Tudo junto. Então, a gente voltando assim para os pais entenderem. Nós vamos marcando um xizinho, né? E a criança vai sendo colocada ali. Sim, vai quantos sendo X elas tiveram. É. Aí outro dia, também numa entrevista na Rádio Cidade, um pai falou assim: mas é um absurdo. Mãe, perdão. Eu moro de frente à escola e eu vejo uma mãe lá que fica lá sentada o dia inteiro na porta e a criança dela está na creche e o meu não, que trabalho. Eu respondi para ele o seguinte, que eu vejo que a vaga é da criança, o direito da criança e o olhar é para a criança. Então, se eu sou uma mãe que poderia estar com meu filho e eu estou ali disponível para sentar na porta da minha casa e eu prefiro colocar meu filho na creche, né? Essa criança precisa mais da creche, que às vezes uns que trabalham o dia inteiro não conseguiram mais daquela assistência. Então, a gente olha a criança. Sim. A criança, como tudo que a Bianca obrigação, explicou, né, de defender esse direito a defesa da criança. Da criança. Eu não tenho que preocupar Sim. o que a mãe dela está fazendo. Sim. Eu tenho que preocupar com ela. Esse é o fundamento maior da educação infantil. E isso é uma questão que a gente trabalha, essa conscientização, Zuma, porque é comum esse questionamento. Sim, muito. Da parte das mães e às vezes até de profissionais também. A visão que continua tendo, né? O lugar de deixar a criança. Isso, de assistencialismo. Então, quando a gente parte do pressuposto que é direito da criança, independente se a mãe trabalha ou não, se ela está sentada na porta ou não, pensando que é o direito da criança, né? Aí as coisas vão se clareando. Mas é algo que leva. Isso. É algo que leva um tempo também, né? Tem um contexto histórico hoje, né? Das fragilidades das famílias, né? A gente sabe que tem família que às vezes precisa realmente desse olhar atento aí, até para essa defesa, né? E só para encerrarmos, né, a questão das prioridades, aí depois que a gente olha esses 3 critérios, né, a gente segue com o 4º critério, que é realmente, né, priorizar aí os pais que trabalham, né, tentar realmente, né, verificar essa necessidade, essa possibilidade do atendimento. E, por fim, a localização. Nós não temos, infelizmente, creche em todos os bairros. Então, às vezes, a gente precisa trabalhar com a proximidade, né? O bairro mais próximo, aquela região que acaba conseguindo atender melhor, próximo ao trabalho dos pais, para que a gente consiga, então, fazer a matrícula dessas crianças. Jaqueline, nós temos um estudo grande na secretaria, né? Onde construir, onde precisamos. Então, nós temos 2 propostas hoje. Uma é de já você fez muito bem esse estudo, as escolas que já existem, que já estão lá construídas no bairro,
que nós vamos ampliá-las. Nós estamos fazendo um estudo, Bianca, né, você também está acompanhando, das salas modulares, que são mais rápidas, entregam mais rápido. Nós temos aí alguns bairros que precisamos ampliar as escolas já existentes, mas temos bairros também que nós temos construído, Jaqueline. Temos Quais bairros, são os né, que principais hoje? não tem ainda, né? Então a gente já tem aí os projetos aprovados, né, de construção Nós vamos construir duas do agora. CEMEI, né, 2 grandes CEMEIs aí na região do bairro Mangabeiras, né, para atender aquela localização lá, e do Jardim Europa, né? Na Acho que o verdade, Jardim Europa hoje já está no 5, 6, não sei. E na verdade, e não Mangabeiras tinha. aí, né, as pessoas, eu falava Mangabeiras, é Dona Adélia, porque os bairros são vizinhos, Sim, né? são muito A vizinhos. creche, na verdade, é no Dona Adélia, mas vai atender ali o Dona A Adélia região, e o Mangabeiras, até né? porque o Mangabeiras é o bairro mais recente, né, que surgiu Sim. e com uma demanda de entrega de residências ali muito grande. Então, Lembrando- também um bairro populoso, Lembrando que né, que nós tem já muitas crianças. Lembrando, nós já estamos com dinheiro na conta, né, Jaqueline? Sim. Já estamos no processo de licitação para essa construção. E da ampliação, dá um exemplo, por exemplo, um lugar onde nós precisamos ampliar com urgência. Sim, então, o setor norte nos traz um desafio, né? Principalmente a região do Pão de Açúcar, também bairro muito populoso, né? Os bairros adjacentes ali, né? O Novo Horizonte, os PEP, né? PEP 12, PEP 11, Santa Sim. Maria, né? Então, ali também a gente precisa de ampliação, e aí a gente está trabalhando aí com essa ideia das salas modulares, Nós né? conseguimos, assim, por adesão, porque é um processo mais rápido, nós conseguimos 12 salas e 4 banheiros. Então, onde nós vamos instalar essas 12 salas? Aí, acho que ele tem um mapa dos locais que precisam, que, por exemplo, tem locais que nós estamos tirando as crianças e conduzindo, né, no transporte urbano para as escolas onde eu Sim. posso atendê-las. Então, onde tem essa demanda é onde nós vamos ampliar as nossas salas, né? Isso. Até porque, às vezes, a gente tem, né, a Bianca sabe disso, que a gente acaba tendo que direcionar as crianças da pré-escola para dentro da escola de ensino fundamental, né? O que não é muito adequado pelo espaço, né? Pela Sim. oferta de brinquedos, né? O ambiente Espaços são alfabetizador, diferentes, estrutura, né? Então, a gente tenta organizar. Então, nós vamos ter ampliação, né, no setor norte, próximo ali ao Pão de Açúcar, né, nas escolas que a gente já tem lá, e também na região do Max Neuma. Como são só 12 por enquanto, né, Sim. a gente precisa acudir essas duas situações que estão sendo mais gritantes. Mas isso, assim, né, nesse primeiro momento. Porque o estudo ele é sempre constante, né? Outras formas Muda de muito. ampliação a gente vai trabalhar para atingirmos outras regiões também. Na verdade, nós temos aí esse trabalho nesse sentido. Então, nós vamos sempre, né, procurar ampliar as escolas que nós já temos, porque até de forma administrativa, melhor você ter uma quantidade menor de unidades que sejam maiores, mais bem estruturadas, já estão nos setores específicos, e construir somente onde é necessário. Mas eu gostaria muito de parabenizar as duas, viu? Eu tenho o maior orgulho de trabalhar com vocês duas. Eu falo que quando a gente trabalha com alguém que a gente tem confiança, né, tem respeito pelo trabalho, e tudo que eu preciso perguntar, matrícula, eu vou tranquila e serena para a Jaqueline, e tudo que eu preciso da educação infantil, eu vou tranquila e serena para a Bianca, que eu tenho certeza que eu estou junto com as melhores dentro desse atendimento, e que eu posso realmente, né, fazer a minha obrigação, que é atender bem a comunidade, tratar bem nossas crianças, oferecer vagas para todos, que é o que o prefeito espera e o que nós vamos fazer, né? Muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Jaqueline, e até um próximo momento para discutirmos esses assuntos aí tão importantes no podcast Falando de Educação. Podcast. Falando de educação. Falando de educação.